Desculpa. Daniela já me deu a glicose hoje, mãe. O tempo na hora que a gente passou. Bom dia. Bom dia. Pode pegar esse. Não, aqui, a Agatha, eu deixei o fone com ela, sumiu meu fone. Eu vou usar pra ela. Meu computador hoje está lento. E a tia? Parece. Cadê você? Lembra? Olha o amor, Maior gente. sono, SLK. Olha o amor, olha a delicadeza. Ai, Vai ficar todo mundo de câmera fechada mesmo? tia, assim, eu tô no meu pai. Bom dia, primeiramente. Bom Eu tô dia. eu tô no meu pai e minha tia agora tá trabalhando em casa, então ela tá usando o computador. Então, tipo, eu tô no telefone, só que a câmera do telefone tá meio zoada porque ela não quer ficar do jeito que eu quero que ela fique. Peraí. Tá bom, tudo bem. Sem Ah, problemas. não tá baixo. É, tá de lado, né? E se você colocar o telefone de lado? Peraí, eu vou tentar. Não, eu acho Quem que tá tá de cabeça pra entrando baixo. com o nome de... Quem tá entrando com o nome de Clóvis? Arthur. Hã? Arthur. O Arthur. Arthur na conta do pai. Ah, tá. Bom, galerinha, é isso. Gente, o que a gente vai fazer? Oi? Acho que é terminar de ler texto. É, vamos terminar de ler o texto. A gente não terminou, não? Não, porque na semana passada vocês ficaram conversando, fazendo um monte de perguntas sobre outras coisas. A A gente gente não. que foi a gente. A gente ficou conversando, a gente foi engatando nos assuntos. Foi. Foi nos E aí? assuntos. Nós não conversamos sobre conversa, nada a ver, né? Não, não era conversa nada a ver, era conversa sobre a questão de intolerância, de... Tinha a ver com a aula, mas não tinha nada, não era, era assim, vocês não me deixaram ler uma linha do texto semana passada. Ainda bem que esse aqui não está na prova, né? Senão... Fazer o quê, né, tia? Sim, tristezas. Mas, fazer o quê?
Ô, tia, não era bem mais fácil colocar meu nome, tipo Arthur S. Ponto. Meu Não, querido, eu Arthur. copiei e colei da chamada. A tia tá com preguiça de escrever, Arthur. Aceite. Não, vai porque ler. assim fica certinho. Não é preguiça. Eu tô com a chamada aberta na minha frente. Aí é mais fácil copiar e colar o nome certinho. Até porque se eu colocar o nome errado, aí já vai começar. Ai, não é assim que escreve meu nome. Meu nome tá errado. Não é assim que vocês fazem? Aí eu copio. Geralmente eu que falo Tia, isso. eu só falo isso quando não esquecem o H. Ai, não é assim. Ai, me Poxa. conhece há tanto tempo, não sabe nem escrever meu nome ainda. Nem Aí eu. eu, Tia, aí eu então, copio e geralmente meu colo. nome não é assim, não. Sabe? Ah. Vamos lá. Ah, tia, Tá vendo? Ó, a câmera aberta, que bonita. Cabelos soltos. Tia, Sou do tá parecendo o Arthur. Então vamos lá, vamos dar aqui, vamos fazer a nossa Cala a oração boca, para começar mulher. o dia. E tem Então, que render essa aula hoje, pelo amor de Deus, porque eu preciso chegar no terceiro bimestre. Caraca, olha que legal. Pera. Olha que legal. Pega esse quadro. Era só isso mesmo. Pode continuar. Desculpa. tô tudo feliz. Desculpa, O tia. pior foi que todo Ah. mundo parou pra prestar atenção no Arthur. Realmente. É a vida, galerinha. É a vida. Que eu tô Então com vamos sono. lá, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por essa semana que começa. Também colocar nossas orações para tantas pessoas que ainda estão doentes, estão necessitando da cura. Pedir a Deus pelo nosso bairro, pela nossa escola, pela equipe da nossa escola, que possamos ter uma semana, além de produtiva, cheia de paz e muito abençoada. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa semana, amanhã, é dia de São Pedro, São Paulo. Amanhã também será o dia do Papa, então a gente aproveita para começar essa semana rezando pelo Papa Francisco, pedindo a intercessão também de São Pedro e São Paulo. Padre Butinhá, intercedei por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Mas peraí, tia, gente. Parabéns, tá? Eu sei que foi seu aniversário aí. Foi meu aniversário quinta-feira. E eu, parabéns. Obrigada. Então, sobre a intolerância religiosa, aí falamos, definimos o que é intolerância religiosa. Aí eu falei sobre um breve histórico, né, da questão da intolerância religiosa, porque a gente pensa muito a intolerância religiosa nos dias de hoje, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro, com relação às religiões de matriz africana, né? Sendo que esse processo de intolerância religiosa, ele praticamente sempre aconteceu, né? E aí a gente tem a questão da Inquisição na Idade Média, né? Quando pessoas que não aderiram, né, não se converteram ao cristianismo,
e ainda professavam religiões pagãs, elas tinham, passavam pela Inquisição, né, pelo julgamento da igreja. Mais para frente, quando acontece o cisma, vocês estão me ouvindo? Toma. Sim. Sim. Pensei que tinha travado. Entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, também tem essa questão da Inquisição, do paganismo, né? Todas as religiões que não eram cristãs eram consideradas demoníacas, qualquer tipo de manifestação religiosa era considerado satânica, demoníaca. Então, os níveis, né, de tortura e de punição eram bastante complicados. A gente tem contra os judeus, e aí o pensamento antissemita, tá? Guarda essa palavra. Sentimento de ódio direcionado aos povos hebraicos como os judeus. Então, povos hebraicos são todos aqueles que vivem, né, naquela região da Palestina, da Arábia, não só os judeus, tá? Mas, com a Segunda Guerra Mundial, esse termo antissemita passou a ser mais utilizado para falar sobre o preconceito contra os judeus, né? A gente tem aqui a intensificação da perseguição contra os judeus intensificada durante o processo que dá, digamos assim, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, e aí depois, de forma declarada, a gente tem, passando, estou fazendo assim uma linha, como se fosse uma linha do tempo, tá? Depois a gente tem, a partir do ano de 2001, a questão dos muçulmanos, por conta dos atentados terroristas de 11 de setembro. Acho que não tinha ninguém nascido aí, né? Ainda. Ninguém nessa sala, pelo menos. Oi? Não tinha ninguém nessa sala, só. Dessa sala não tinha ninguém nascido ainda. E Na foi verdade, sim, achei. Verdade. Obrigada, Matheus. Sim. E assim, esse dia, tá, foi um dia muito estranho. Eu trabalhava como representante de produtos de informática. Numa empresa, eu tinha 21 anos nesse dia aí. E eu trabalhava como representante de produtos de informática, e eu levava os catálogos, levava material nos clientes, loja de informática, enfim. E aí eu estava eu tinha ido ao centro da cidade, do centro da cidade peguei um trem para ir para Nova Iguaçu. Aí fui para Nova Iguaçu entregar o material lá em Nova Iguaçu. Para quem não sabe onde é Nova Iguaçu, do centro da cidade é longinho, né? É um caminho assim, e não tinha muito esse negócio de internet, os telefones só serviam para falar mesmo ainda aí nesse... Eu já tinha celular da empresa que eu trabalhava, mas só servia para falar, e fazer ligação de celular era um negócio bem caro, né? Bem caro. Aí eu cheguei numa loja lá em Nova Iguaçu, onde eu ia levar o material lá para o meu cliente, e estava todo mundo em volta da televisão, ligada na Globo. E aí eu cheguei assim, gente, o que está acontecendo? Estão acabando com os Estados Unidos. Já derrubaram 2 prédios, um avião já caiu dentro do Pentágono, estão acabando com os Estados Unidos, isso aí é a Terceira Guerra Mundial. Falaram assim, né? Aí eu peguei meu telefone, tinha um monte de mensagem de SMS da minha mãe. Nesse tempo aí eu já tinha a Ágata. A Ágata estava com 1 ano e pouquinho. E aí a minha mãe, um monte de mensagem, só um minutinho, Yasmin. Aí a minha mãe tinha um monte de mensagem. Fui pegar a Ágata na creche, que a Ágata ficava na creche.
Fui pegar a Agatha na creche. O mundo está acabando. Vem para casa. E um monte de mensagens, né? Aí eu fui num orelhão, olha só, orelhão, porque era caro ligado o celular. Mãe, o que foi? Geise, o mundo está acabando. É a Terceira Guerra Mundial. Vem para casa. Tudo vai fechar. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque realmente as primeiras notícias eram muito deturpadas, ninguém sabia. Aí já num determinado momento alguém falou assim: ah, a Al-Qaeda, Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, não sei o quê. E eu já tinha ouvido falar um pouco sobre esse movimento aí na faculdade, de muçulmano, de islâmico. Eu falei, mãe, olha só, sossega, porque aqui no Brasil não tem terrorista. Ninguém vai querer jogar um avião em cima do Palácio do Planalto. Fica tranquila. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou para casa. Aí fui, e todo mundo falando nisso, os Estados Unidos está acabando, não sei o quê, enfim. E foi um dia bastante complicado, eu acho que no mundo inteiro, sabe? Por conta desses acontecimentos aí do 11 de setembro. Então, é uma coisa que eu lembro bastante, né? É bastante presente na minha memória. E aí começa essa questão do terrorismo. Então, muita coisa muda a partir do 11 de setembro, porque ninguém nunca imaginou um atentado terrorista nessas proporções, que até depois vieram outros, né? Infelizmente. Mas os atentados terroristas, eles começam principalmente por quê? Pela questão da intolerância religiosa. E aí entra em questões políticas, questões diplomáticas. A gente vai falar mais para frente sobre a questão da xenofobia, que muitas vezes é confundida também com a intolerância religiosa. Fala, Yasmin. Tia, sabe a Avenida Maracanã? Yasmin, fala perto do computador. Avenida Não, o quê? celular. Sabe a Avenida... Desculpa, do telefone. Avenida Maracanã? Sei. Tá tendo manifestação lá agora. Eu vi, eu tava ligando o computador aqui, aí fui pegar um café e a Agatha falou, tiro aquela outra palavra e bomba. Se eu falar a palavra, o vídeo vai travar no YouTube, né? Aí... Vai amortização. Isso aí. E eu sou blogueirinha, então eu tenho que manter a... Mas, tipo, realmente são índios. Porque falou que era índio. Então, ali, do lado do Maracanã, tem... eles chamam de aldeia... Tinha uma instituição ali, tipo uma ONG, que era um coletivo de tradição indígena. E aquele prédio foi desapropriado tem um tempo, tem uma história ali meio complicada. São índios, sim. Porque aqui no Rio de Janeiro, da mesma forma que a gente ainda tinha, e tem ainda, né? Aqui pertinho no Camorim tem um quilombo, que agora é patrimônio do IFAM. Tem também alguns coletivos ligados à tradição indígena. Tem o Museu do Índio, que fica em Botafogo. Botafogo? Botafogo. E ali também era uma espécie de resistência, né, da tradição indígena. Agora, a Agatha saiu, foi fazer exame de sangue, a Angélica foi para a aula, eu vim para cá, desliguei a televisão, não sei ainda o que está rolando. Um jornalista que estava falando, falou que o museu deles, tipo, foi destruído. E ela acha que é por conta disso. Mas eu já não sei. Ali tem muito tempo que eles fazem esse tipo de protesto já. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui no...
no G1. Então, vamos lá. Exemplos de práticas de intolerância religiosa. A profanação pública de símbolos religiosos com o objetivo de afetar pessoas daquela denominação, né? Então, às vezes a gente vê alguns movimentos, a gente vê aí algumas questões de ideologias, né, que pegam cruz, Bíblia, aí queima, aí joga para o alto e faz outras coisas, às vezes, muito feias, enfim. Isso também é uma caracterização de intolerância religiosa, porque se a pessoa ela quer protestar contra os dogmas de uma determinada religião, ok, ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso, mas a partir do momento que ela desrespeita, né, o símbolo religioso, um símbolo religioso de alguma religião específica, ela também está cometendo um crime de intolerância religiosa, né? Então, é bom pensar bem. Protesto contra o PL 490, interdita Radial Oeste. Eu não sei o que é o PL 490. Protesto interdita, Maracanã, a altura do Museu do Índio. Ah, aqui, ó. Grupo escreve no asfalto dizeres contra o projeto da Lei 490, que prevê mudanças no reconhecimento da demarcação das terras indígenas e do acesso a povos isolados. Entendi. É uma questão de demarcação de terras, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, a gente não tem tantos lugares assim com demarcação de terra indígena. Mas, por exemplo, Paraty tem uma reserva indígena grande, Angra dos Reis também tem, e aí seria como se tivessem diminuindo aquele local que é terra indígena, e a partir daí, vamos supor, esse lugar pode ser vendido, e imagina construir um resort, um hotel, uma pousada, do lado de uma área que é de proteção ambiental e de uma reserva indígena. Aí tem toda a questão da fauna, da flora, né? A integração do ecossistema, tem bastante coisa envolvida, e principalmente uma área... Tá travando? Deu uma instabilidade aqui. Uma área que é uma área indígena, né? Então, é por isso, é uma lei aí que vai ser aprovada hoje. Então, vamos lá. A questão da profanação de símbolos religiosos, destruição de locais de culto. Então, quando alguém vai lá, invade uma igreja, invade um terreiro de candomblé, um centro espírita, né? Isso é intolerância religiosa. A recusa à prestação de serviços nestes locais. Então, vamos supor, uma empresa diz que não vai consertar, não vou lá consertar um fio, um cano d'água, não vou botar gás nesse lugar, qualquer coisa assim, não vou porque eu sou cristão e eu não entro num terreiro de candomblé, por exemplo. Não pode haver esse tipo de recusa, tá? E a restrição ao acesso em locais públicos ou coletivos por conta de fatores religiosos. Então, imagina assim, uma pessoa
no candomblé, fez o santo, está entrando paramentada num banco. Aí alguém vai dizer assim, não vai poder entrar no banco porque não pode entrar com essa roupa. Ou então vai dizer para uma muçulmana que ela não pode entrar de véu num determinado espaço público ou coletivo. Só vai entrar no ônibus se tiver se tirar o véu. Não pode, tá? A lei que configura a questão da intolerância religiosa é o artigo 5 da nossa Constituição Federal, que garante o Estado brasileiro, que garante que o Estado brasileiro é um Estado laico. E aí a gente já falou várias vezes sobre isso, né? O Estado laico é aquele que não tem uma religião oficial, porém tem liberdade de culto e expressão. E também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, inclusive, sofreu, né, em 1997, uma mudança que fala sobre a questão da punição de crimes de discriminação, ofensa e injúria praticado pela cor e etnia. Também com procedência com relação à nacionalidade ou à religião. E aí a gente entra na questão da xenofobia, tá? A xenofobia é quando você tem presentes, além da intolerância religiosa, você tem a questão da intolerância pelo local de procedência da pessoa. Aqui no Brasil, e no Rio de Janeiro, vou chamar de Rio de Janeiro, né? Você tem uma questão da xenofobia muito marcante com as pessoas do Nordeste. De vez em quando sobe aí um hashtag, né, fazendo alusão à causa da proteção aos nordestinos, à proteção à cultura do Nordeste, porque a gente ainda vê muito preconceito e muita discriminação aos nordestinos, né? Quer falar, Yasmin? Não? Alguém quer falar sobre o assunto? Mas eu estou dando um exemplo que é muito... Oi? Deixa eu chegar aqui perto. Olha aqui, presta atenção. Você falou que aqui o Rio de Janeiro, sei lá, Brasil é um país laico, certo? Sim. Um país que não seja laico e a religião dele, como é? A religião, num país que não seja laico... Que não seja laico e a religião dele. Arábia Saudita, por exemplo. Eles são... a religião oficial lá é o islamismo. Então, eles têm regras, inclusive políticas, que vão totalmente de encontro à questão religiosa. Por exemplo, mesmo que você não seja muçulmana, para você entrar em locais que são locais muçulmanos, islâmicos, ou você entrar em prédios públicos, você tem que estar de véu, por exemplo. Você não pode consumir bebida alcoólica, tá? Não pode ter venda de bebida alcoólica, não pode consumir bebida alcoólica. Tem questões também com a comida, porque tem algumas regras, assim como no judaísmo, os muçulmanos também não comem certas comidas. E tem toda uma questão no abate de animais, né? Quando os animais são abatidos, tem certas regras também. Então, só entra no país os animais que forem abatidos de maneira certa. Então, tem isso também. Tem várias regras que você tem que cumprir porque o país tem uma religião oficial.
tipo de música que não pode ouvir, né? Tem médico, essa questão do médico homem atender uma mulher, ela tem que estar sempre acompanhada. Tem várias questões. E algumas, inclusive, são punidas com prisão perpétua e, em algumas situações, até com pena de morte mesmo, dependendo da gravidade. Ah, tá bom. Obrigada. Então, estava na questão da xenofobia. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito essa questão com o nordestino, né? O jeito de falar, o jeito de se expressar pelas palavras, pelo vocabulário, né? E aí, às vezes, a gente vê muita gente debochando, muita gente excluindo, né? Pela questão física também, porque algumas regiões do Nordeste, você vê que as pessoas têm características físicas bem, bem marcantes, né? Por conta da miscigenação, a gente tem pessoas que são assim, têm características bem puxadas para o índio, né? Tem os olhos, o cabelo, né? O jeito do corpo, você tem bem características que assim, você olha, você vê assim, a pessoa não é do Rio de Janeiro pelas características físicas, né? E isso, às vezes, pode ser um problema muito grande de exclusão. Muitas pessoas que são excluídas pelas suas características físicas. E chamar a pessoa pelo local da onde ela é também não pode, né? De forma pejorativa, não pode. Quando a gente se refere a um determinado grupo de pessoas, chamando pelo local de onde essas pessoas, você acha que essas pessoas são, também não pode. Isso é xenofobia. Isso se mistura também com a questão da intolerância religiosa, mas é xenofobia. Entenderam? E aí a gente vai para a intolerância religiosa no Brasil. A questão, principalmente, das religiões de matriz africana e uma outra relação que é crescente no Brasil, que é a questão do sincretismo religioso. Já falamos também sobre sincretismo religioso, né? Lá no 8º ano, a gente vai ter mais profundamente um estudo sobre a questão do sincretismo religioso. Mas quando você mistura características, né, de uma religião e de outra, chegando a um terceiro ponto, você tem aquilo que a gente chama de sincretismo religioso. Então, aqui no texto a gente tem alguns dados, né, sobre... Oi, Luísa! A gente tem alguns dados sobre essa questão do sincretismo, alguns números que vocês não precisam decorar, né, mas saber que o Brasil, principalmente pelo seu tamanho e pelo seu processo de colonização, ele é rico naquilo que a gente chama de diversidade religiosa. Deixa eu ver. Opa,
E chegamos ao final. Dados sobre a intolerância religiosa aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente tem vários serviços que são gratuitos, que podem receber denúncias sobre a questão da intolerância religiosa. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Disque 100. É um número. Você vai lá, 100, e aí você entra num canal específico para você fazer denúncias, não só sobre a intolerância religiosa, mas sobre abuso, ofensa, discriminação, violência, qualquer tipo de denúncia. Você pode fazer no Disque 100. E é totalmente anônimo, tá? E aí aqui fala um pouco, esses são dados do Disque 100, falando sobre a questão dos tipos de violência que costumam acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, só nesses 3 estados. 33% das ocorrências foram sobre violência doméstica, 25% em agressões que são identificadas como homens brancos. Então, são homens brancos cometendo violência, agressores, né? E 25% das denúncias foram feitas por praticantes de religiões como Candomblé e Umbanda de matriz africana, que somam 1,6% da população brasileira. Então, se você sabe de algum crime de intolerância religiosa, se você sabe de algum crime de xenofobia, alguma empresa que, eu não contrato negros, alguma empresa não contrata nordestinos, você pode fazer uma acusação, uma acusação não, uma denúncia formal ao Disque 100. Ok, até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não? Ninguém? Não. Então, a gente encerrou intolerância religiosa e, graças a Deus, amém. E agora já essa matéria faz parte. E olha o cabelinho dela, gente! Toda trabalhada no Chanel, coisa linda! Nós vamos começar. Essa matéria já vai entrar como matéria do 3º bimestre, tá? Lá depois do nosso recesso, quando a gente dá o pontapé no 3º bimestre, então a gente já tem uma matéria para o 3º bimestre, e aí agora a gente entra oficialmente no 3º bimestre, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre prova? Então, beijos e até amanhã. Tchau, tchau.